De volta com Central 98, manhã de quarta-feira. As principais notícias você acompanha com a gente aqui, sempre entrevistas exclusivas também. Lembrando que a gente está aí ao vivo na sua telinha, na TV aberta, canal 29 digital aqui em Belo Horizonte, 22 em Sete Lagoas. Vem com a gente porque tem entrevista importantíssima agora no Central 98. A gente recebe aqui o pré-candidato à presidência pelo Novo, Felipe Dávila, está com a gente aqui no estúdio do Central 98, na Rede 98. Vamos falar aí sobre os principais desafios do Brasil. Antes de dar as boas-vindas aqui para o candidato, falar um pouquinho sobre o currículo dele, que é graduado em Ciências Políticas pela Universidade Americana em Paris, com mestrado em Administração Pública pela Harvard Kennedy School, é fundador do Centro de Liderança Pública, foi coordenador do Programa de Governo de Geraldo Alckmin para a presidência em 2018 e diretor superintendente da Editora Abril e agora pré-candidato à presidência pelo Partido Novo e está aqui para bater um papo com a gente. Bom dia, pré-candidato, seja bem-vindo ao Central 98, prazer te receber aqui. Bom dia, Carol, bom dia, João, bom dia, Paulo, um grande prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo aqui na 98. E a gente tentando entender, claro, os desafios aí do Brasil, né, a gente num momento aí importantíssimo e passando por um momento em que a gente viveu 2 anos, né, de pandemia, com muitas restrições, comércios fechados, todo aquele impacto na economia, na vida das pessoas. Realmente a gente teve uma mudança muito grande e acho que é o principal desafio a pensar nesse Brasil pós-pandemia. Como é que o senhor vê essa questão? Quais são os principais desafios nesse momento que a gente está vivendo? Olha, Carol, realmente a pandemia foi um enorme desafio. Mas eu olho para você, para o João, vocês nasceram num Brasil que nunca cresceu. O Brasil cresceu 2,5% desde que vocês nasceram. E nos últimos 10 anos cresce 0. Então, assim, qual é a perspectiva para os jovens desenvolver, crescer no Brasil, prosperar, abrir o seu negócio num país que não cresce? E esse país não cresce por causa do que eu chamo desses governos populistas que nós tivemos, tanto de direita e de esquerda. Governos que fazem que o Brasil esteja em recessão econômica há 20 anos, Paulo, recorde de desemprego, 12 milhões de pessoas desempregadas e passou a 20 milhões de miseráveis no Brasil. Ou seja, esse é um país desesperançoso. E o que nós precisamos fazer é resgatar um pouco Juscelino, resgatar a esperança no Brasil. E como é que resgata a esperança no Brasil? Fazendo a economia voltar a crescer. E para isso é que nós estamos participando dessa campanha eleitoral, para mostrar como o Brasil pode voltar a crescer, a gerar renda, emprego, atrair investimento e prosperar. Felipe, prazer falar com você, João, receber você aqui no Central 98. Falando dessa questão, talvez um principal ponto, né? A gente vê uma inflação muito alta, né? Principalmente por causa do preço dos combustíveis. Qual que é a ideia que você acha, né, que você tem proposta para a gente tentar diminuir esse valor? Olha, João, é um bom exemplo para explicar o que é o populismo para as pessoas. O que é o populismo? O populismo fala que vai resolver, faz muito barulho, mas não resolve nada. Então, o que o presidente Bolsonaro faz? Demite 3 presidentes da Petrobras, como se mudar o presidente da Petrobras vai mudar o preço da gasolina na bomba ou vai diminuir o preço do botijão de gás. Não, não acontece. O que você precisa em política? Você precisa saber qual é o problema, fazer um bom diagnóstico para resolver o problema. O que o Brasil deveria ter feito nessa questão dos combustíveis? Você deveria criar um fundo de estabilização e não aumentando imposto, porque a gente não aguenta mais pagar imposto nesse país, mas fazendo a seguinte coisa, pegar 2 fontes de receitas do meio do petróleo. Tem 2. Primeiro é o royalty de petróleo. Nós temos mais de 90 bilhões de dólares para receber até 2031. E a segunda é o dinheiro da partilha, que nós vendemos no pré-sal. Tem mais aí 100 bilhões de dólares. Você deveria constituir esse fundo para, em momentos de grande oscilação de preço, o governo ajuda a atenuar essa grande oscilação. Esse era o jeito de preservar o bolso do brasileiro sem aumentar imposto e com uma medida efetiva com o dinheiro do próprio petróleo para criar a estabilização no preço do combustível e do gás. Felipe, primeiro 2 observações. Não sei se você notou, a Carol veio de laranja, talvez porque a entrevista seja com você. Essa é a primeira observação que eu faço. A segunda observação, que além dos presidentes da Petrobras, hoje foi demitido o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, segundo o que se diz, exonerado a pedido, e o presidente da Petrobras, o presidente da República indica como ministro de Minas e Energia um economista, advogado ligado a Paulo Guedes, ligado à área da economia. Mas o que eu queria perguntar para você nós estamos falando sempre em polarização. A esquerda, a direita, o bem e o mal, o A e o B.
mas não consegue se firmar no Brasil uma terceira via de opinião. Ao que você atribui a dificuldade de se formar no Brasil uma terceira via que seja atraente, que faça brilhar os olhos dos jovens, dos pais de família, dos conservadores, dos progressistas, dos necessitados? Por que é que não surge essa terceira via nesse país? Excelente pergunta, Paulo. Não surge por uma coisa. A política foi capturada pelos caciques da política. Sabe como é que é a conversa na terceira via, Paulo? É assim, quantos deputados eu vou eleger em Minas? Ah, você topa fazer um palanque comigo no meu estado aqui para apoiar meu candidato a governador? E aí te dou a vaga do Senado? É uma discussão que não interessa a ninguém. Pergunta para as pessoas se elas estão interessadas, se o partido quer fazer, quanto é o número da bancada de deputado federal que eles querem fazer. E sabe por que eles querem fazer bancada federal? Porque esse é o único objetivo dos partidos. Porque isso é que determina o dinheiro público para os partidos. O dinheiro do fundo eleitoral e o dinheiro do fundo partidário. Então, esse é o negócio da política, é assim, quantos deputados federais eu elejo, garante os privilégios do dinheiro público. Veja só o fundo eleitoral. Nós vamos usar 5 bilhões de reais para 2 meses de campanha política, Paulo. Num momento, como a Carol mencionava, que nós gastamos 670 milhões de reais para vacinar todos os brasileiros durante a pandemia. É um absurdo total. Então, esta conversa não interessa a ninguém. Então, se o slogan da terceira via é nem Lula nem Bolsonaro, já perdeu, não existe terceira via. E a nossa discussão é, a terceira via tem que ser a única via para o Brasil voltar a crescer, a gerar renda e emprego. O que interessa para o brasileiro é se a economia vai voltar a crescer, se vai ter emprego e se vai ter mais dinheiro no bolso. O resto não interessa. E esse assunto específico não está sendo tratado pela terceira via. Por isso que a terceira via morreu e nós vamos continuar até o fim na nossa candidatura, porque nós achamos que este é o assunto que precisa ser debatido na eleição presidencial. Como o Brasil volta a crescer, a gerar renda e emprego. Felipe, um gancho aí no que o Paulo falou também dessa questão da polarização, não é a primeira vez que a gente acompanha esse movimento, e aí eu particularmente até penso que muito disso acontece até por causa de um despreparo do próprio cidadão e do próprio eleitor, que muitas vezes não entende esse sistema, não entende como é que funciona a política, e ele fica até vetado ali de procurar outras opções e acaba acreditando realmente que só tem aquela A ou B e que ele não pode, muitas vezes, pensar fora da caixa. Dá para mudar esse cenário? Dá para a gente ter um Brasil com eleitores e cidadãos mais conscientes? Dá, Carol. E aí é um problema nosso. Nós precisamos melhorar a nossa narrativa. A pergunta que eu sempre faço às pessoas é, a sua vida melhorou ou piorou nos últimos 8 anos? E a maioria dos brasileiros responde que a vida piorou. 2 pessoas trabalhavam em casa, hoje só uma trabalha, a renda caiu, eu vou ao supermercado, cada vez eu compro menos porque a inflação está comendo meu dinheiro. O botijão de gás eu tomo um susto todo mês quando eu compro. Encher o tanque do carro é sempre uma experiência traumática. Então, você começa a conectar com o cidadão. Você vai votar em alguém que piorou a sua vida? Ou você quer votar em alguém que vai melhorar a sua vida? Então, nós precisamos também traduzir isso para as pessoas. Porque, é o que eu disse, hoje eu converso pelo Brasil. Ninguém está interessado em eleição, só nós, do jornalismo e político. O resto do brasileiro está interessado em como é que ele paga o boleto no fim do mês. Como é que ele vai ao supermercado e consegue comprar comida para sustentar a família dele? Essa é uma preocupação do brasileiro. Então, nós temos de refinar essa nossa narrativa. Às vezes, a gente não consegue chegar às pessoas porque a gente está usando termos errados ou exemplos errados que não conectam a política com as pessoas. Senhor, só falando novamente dessa questão da terceira via, o que você tem, né, de propostas diferentes dos outros candidatos de terceira via? Porque acredito que todos também, né, sendo outros candidatos, um pode, vamos dizer, um atrapalhar o outro nessa corrida. O que você tem de diferencial dos outros candidatos que estão aí nesse cenário político? Ô, João, essa é uma ótima pergunta. E, aliás, isso foi porque o diálogo da terceira via não andou com o Partido Novo. Porque quando eles perguntam assim, quais são os pontos inegociáveis do Partido Novo? O primeiro é a abertura unilateral da economia. O que significa isso? O Brasil competir no comércio internacional. O Brasil voltar a participar da economia internacional. Por quê? Porque todos os países que ficaram ricos, que prosperaram, são países que competem no mundo. O Brasil vive de reserva de mercado, de proteção à indústria, de privilégio para categorias. E essa história de muito privilégio custa caro para a gente. A gente paga mais imposto que qualquer outro país em desenvolvimento. A gente não consegue comprar produto barato.
O teu celular custa 2 vezes mais caro aqui se você comprar nos Estados Unidos. Se você comprar um carro no Brasil, custa 2 vezes mais caro que você comprar um carro no exterior. O que é isso? O custo da reserva de mercado. Produto mais caro para o brasileiro, menos oportunidade e menos crescimento econômico. Então a abertura da economia é uma matéria muito importante, inegociável do Partido Novo, porque nós acreditamos que é assim que o Brasil vai atrair capital. A segunda área, a área do meio ambiente. Nós temos um enorme potencial no meio ambiente. Por quê? Eu digo que o que deixou os países ricos no século XX foi petróleo. Você descobria petróleo e ficava rico. O que vai deixar país rico no século XXI é a economia do baixo carbono. E o Brasil tem capacidade de sequestrar 50% do carbono do mundo. Então nós somos a Arábia Saudita do mundo do carbono baixo. Então isso vai atrair investimento. E hoje o mercado está dizendo que tem 50 trilhões de dólares de investimento que virá para o Brasil ou para o mundo se respeitarmos as 3 letrinhas. O A de ambiental, o S do social e o G de governança. Então, o que é isso? É o terceiro ponto importante da nossa proposta. Previsibilidade das regras. A gente precisa desburocratizar o Brasil, tirar o Estado do Brasil das costas de quem empreendem, ter previsibilidade das regras. Quem vai fazer um investimento em Minas Gerais de 20, 30 anos, quer saber se essa regra vai ser honrada e respeitada pelos próximos governos e que não vai ter politicagem para acabar caçando ou atrapalhando o seu negócio. Então, simplificação das regras, desburocratização, essa segurança jurídica, a pauta ambiental e a abertura unilateral da economia são os 3 grandes pontos do Partido Novo. Nós estamos em Minas Gerais, é o único estado da federação governado pelo Partido Novo. O governador Romeu Zema, em 2018, na sua eleição, surpreendeu a todos. Surpreendeu no sentido de, não sendo considerado um favorito à disputa, ganha e ganha de maneira bastante definitiva, muito clara, e faz o seu primeiro ano de mandato. Primeiro, então, qual é a sua relação com o governador do estado? Aliás, ontem esteve aqui conosco, participou do 98 Talks. E segundo, existe a expectativa de que no plano federal se repita também a mesma trilha de Zema, saindo de um ponto de desconhecimento para se oferecer como um ponto de atenção para a próxima eleição? Com certeza, Paulo. Aliás, Minas Gerais é a maior vitrine do Partido Novo. Não só foi o fato de Zema ter vencido a eleição, mas como Zema governou Minas Gerais. E quem está dizendo isso são os mineiros. 72% de aprovação do governo, Zema mostrando as pesquisas que pode vencer no primeiro turno. Por quê? Porque trouxe essa racionalidade que nós precisamos para o governo, Paulo. O que Zema fez? Ser o bom gestor que se preocupa com o cidadão mineiro. Bom gestor no sentido de, primeiro, equilibrar as finanças do Estado. Porque se as finanças não estão equilibradas, você não consegue fazer investimento. Então, primeira coisa que ele fez. Segunda coisa, facilitou a vida dos investidores em Minas. Ele conseguiu atrair mais de 200 bilhões de reais em investimento para Minas, quando o governo passado trouxe só 20. Só 10 vezes mais. Por quê? Porque o Zema tem uma coisa muito interessante que ele fala, olha, cada um que quiser investir em Minas, eu dou meu telefone celular pessoal, porque se tiver problema na Secretaria de Fazenda, na Secretaria do Meio Ambiente e tal, pode me ligar que eu resolvo. Então, assim, ele quer ajudar a vida de quem quer empreender. E é isso que o Brasil espera. É assim que se gera emprego em Minas. Então, eu vejo que uma pessoa que atraiu investimento, que saneou as contas públicas e permitiu investimento nas áreas sociais, como segurança, nós temos a melhor segurança do Brasil hoje, em Minas Gerais. Na questão da educação, criou um programa fantástico de ensino profissionalizante, que é o Trilhas de Futuro. Portanto, é este o governo que agora está sendo reconhecido. Então não foi só o desconhecido inusitado que venceu a eleição, mas foi o desconhecido inusitado que chegou ao poder e transformou a vida dos mineiros. E é isso que nós vamos levar para o governo federal. E a gente falando de Minas Gerais, então, falar do nosso quintal aqui, né? O que os mineiros realmente podem esperar de Felipe Dávila presidente? Pode esperar um estilo de gestão como Romeu Zema na presidência da República. É isso que nós vamos fazer. Aliás, esse é o compromisso do Partido Novo. É o único partido que quer ajudar as pessoas que querem ser empregadas, que querem investir e que querem empreender no Brasil. O que nós somos parceiros das pessoas que querem gerar riqueza, porque o que gera riqueza não é o Estado, o que gera riqueza é o investidor, é o mercado, é fazer a economia funcionar. E é isso que nós precisamos destravar esse crescimento do Brasil. Essa ideia de que Estado ajuda o mercado no Brasil é o que fez a gente estar estagnado há 20 anos, Carol. Então nós temos que sair dessa forma que deu errado. Nós precisamos de mais mercado, menos Estado
e principalmente um Estado que ajude as pessoas a empreender, a investir e a gerar renda e emprego. A gente falando ainda de Minas, você ontem, né, veio fazer uma visita junto até com o governador Romeu Zema. A gente pode esperar novas visitas, ida no interior de Minas, porque a gente ontem até comentava, Minas Gerais é um colégio eleitoral importantíssimo. Quem ganha em Minas Gerais normalmente ganha as eleições, né? É isso mesmo, João. Aliás, já até falei, pedi para o Braulio, nosso vereador aqui, me ajudar a arrumar um apartamento em BH, que eu vou alugar um apartamento aqui, que eu vou ficar mais tempo aqui do que em qualquer outro estado brasileiro. O nosso circuito é justamente focar onde é a grande plataforma do Partido Novo. Isso é importante, não só para a eleição presidencial, mas nós precisamos começar a mostrar o Brasil que dá certo para as pessoas. O jeito de resgatar a esperança no Brasil é mostrar o Brasil que funciona. É o Brasil que dá certo. Olha aqui, eu pego o Vale do Jequitinhonha lá, investindo nas energias renováveis, agora nos painéis solares. Um negócio impressionante. Comentávamos há pouco com o Paulo aqui, Montes Claros lá, a Fazenda Cara Preta ali. Pô, aqui, enquanto a média do Brasil é 5 arrobas por hectare, a Cara Preta é 120 arrobas por hectare. Então tem um Brasil que dá certo. Uma empresa, agora temos aqui em Nova Lima, um investimento grande nas baterias para os automóveis do futuro. Então, assim, esse é o Brasil que dá certo. As pessoas querem ver o Brasil que dá certo, não quer esperança em vão, não quer esses vídeos bonitinhos do Lula, que volta aos anos 80, todo mundo sorrindo. Ninguém está sorrindo, está todo mundo de mau humor porque está desempregado, não tem renda e a inflação está comendo o dinheiro das pessoas. Passamos por uma pandemia traumática, mas mostrar o Brasil que dá certo é mostrar resultado. E o que nós precisamos nessa eleição é mostrar resultado. Felipe, todo mundo sabe que é extremamente importante o desenvolvimento econômico de uma nação para poder prover o social. Mas nós vivemos numa nação que tem um gap social, claro, evidente, não dá para tapar o sol com a peneira. Como é que o Partido Novo propõe? Porque a proposta econômica, a proposta de transformação, de desenvolvimento do Partido Novo é clara. As pessoas conseguem percebê-la rapidamente. Mas como é que o Partido Novo propõe a correção desse gap para que nós não tenhamos que continuar sendo assistencialistas no futuro desse país? Bom, Paulo, você sabe melhor do que ninguém que para reduzir o assistencialismo a economia precisa crescer. O melhor programa social é gerar renda e emprego para as pessoas. Não tem melhor programa social. Esse é o grande programa social. O segundo é, sim, respeitar programas como nós temos o Bolsa Família, o auxílio emergencial, porque nós temos que fazer transição. Então não dá para deixar essas pessoas na chuva desamparadas. Precisamos ajudá-las. Mas o que falta nesses programas é focalização. O que é focalização? Estudiosos, até como o Ricardo Paes de Barros, que eu gosto muito, especialista, ele fala assim, olha, o programa tem que ser focalizado para tirar as pessoas da pobreza. Por exemplo, o auxílio emergencial, R$400 para todo mundo. Está errado. Porque se você é um jovem solteiro, você devia estar recebendo R$200. E uma mãe com 2 crianças pequenas devia estar recebendo os R$400. Tem que ter uma dosimetria no programa para realmente tirar as pessoas da pobreza. Porque senão você joga dinheiro de helicóptero e aí você não consegue reduzir a pobreza. Então tem que focar num programa para reduzir a pobreza. Então focalização é importante. Segundo ponto, de todos os especialistas, porta de saída para os programas, para você não ficar viciado em programas a vida inteira. Olha o que acontece com o Bolsa Família. É o programa que mais inspira a informalização do trabalho. Porque o que acontece? Você recebe o benefício do Bolsa Família, se você tiver um emprego de carteira assinada, você sai do programa, e a pessoa não quer sair do programa. Então o que ela faz? Ela quer continuar trabalhando na economia informal. É ruim. O que devia ter? Você formalizou o programa, o trabalho, ótimo. Mas quando você for demitido, você volta automaticamente para o programa. Você não tem que enfrentar toda a burocracia para voltar ao programa. Então, isso são medidas que nós tomamos para aprimorar, refinar os programas existentes. Mas o melhor programa social é crescimento econômico, é retomada da renda do emprego. Não tem como o Brasil resolver esse gap social que você bem mencionou se a economia não crescer. Se a gente continuar se arrastando, crescendo 1% ao ano, esquece. Nós podemos pegar todo o dinheiro que a gente arrecada em imposto, despejar em programa social e nós vamos continuar sendo uma nação desigual, cheia de miserável e volátil. Central 98 recebendo o pré-candidato à presidência pelo Novo, Felipe Dávila, está aqui com a gente falando desses desafios do Brasil, aí, do futuro do Brasil. Esse bate-papo continua daqui a pouquinho no próximo bloco do Central 98. Ele continua com a gente aqui. A gente vai para o break rapidinho, tá de volta, não sai daí não. Rede 98. 98. Central 98.
Estamos de volta com o Central 98 e a gente falando de um tema importantíssimo, o futuro do Brasil. A gente recebendo aqui nos nossos estúdios Felipe Dávila, pré-candidato à presidência pelo Partido Novo. Já batemos um papo aqui sobre vários temas importantes, sobre o futuro do Brasil. Quando a gente fala em futuro, Felipe, eu lembro também dos jovens, né? A gente que teve aí uma corrida realmente dos jovens para tirar o título de eleitor. O TSE fez uma campanha, funcionou. O que é a proposta para esse jovem, realmente para esse futuro? Quem vai fazer o futuro do Brasil? Olha, duas coisas com os jovens que me chamam muita atenção. Primeiro, ainda bem que tiraram o título de eleitor. Mas quando você conversa com os jovens de política hoje, eles falam, cara, essa política que eles estão falando não significa nada para mim. Esse discurso que eu estou escutando de Bolsonaro, Lula, isso não significa nada, não fala nada para mim. Então a política precisa voltar a falar para os jovens. E o que os jovens querem fazer? Empreender. Eles querem ser dono do seu nariz, eles querem abrir o seu negócio. Eu estive recentemente em Recife, no Porto Digital. Todos os jovens de lá, bem formados, o que estão fazendo? Ir embora do Brasil. Então nós estamos perdendo o melhor do Brasil, que é o capital humano do Brasil, que é a juventude, que está indo embora. Por quê? Porque esse país não cresce, esse país não gera oportunidade. E quando gera oportunidade, a burocracia vem e sufoca os negócios, quer matar os negócios na raiz. Então nós estamos perdendo o melhor do Brasil, que é o jovem para o mundo. E nós temos de reter os jovens aqui. Para reter o jovem aqui, precisa voltar o Brasil a crescer, a gerar oportunidade e a tirar o estado desses jovens empreendedores. Porque, né, Paulo, se um jovem aqui que abre uma startup aí, dá 2 ou 3 dão errado, o que ele vai ter de passivo, ele vai consumir todo o dinheiro dele e a herança que ele vai receber da mãe e do pai dele, porque vai ter passivo trabalhista, fiscal, tributário. Não pode. Nós precisamos fazer o Brasil para os jovens. Sem crescimento econômico, nós vamos perder os nossos jovens talentosos para o mundo. E isso seria um desastre para o Brasil. Felipe, nessa linha, né, não falando somente dos jovens, dos adolescentes e das crianças, a gente teve uma situação muito crítica na pandemia, que foi o afastamento das crianças, né, dos jovens das escolas. E aí o déficit educacional já está aí, né, as pesquisas todas mostrando. Quais ideias você tem para resgatar, né, esse ensino para as crianças, os adolescentes e os jovens? E nessa área também da educação, quais são suas principais propostas? Olha, João, como eu disse, é muito importante seguir os bons exemplos. E como eu disse, Minas tem um bom exemplo, que é o programa Trilhas de Futuro. Por quê? Hoje nós temos 48% dos jovens no Brasil que abandonam o ensino médio. Você imagina um jovem que deixa a escola no ensino médio? Qual é a chance dele ter emprego nesse mundo do conhecimento? Ontem eu conversava com jovens na universidade, quais são as 4 áreas que eu acho que vão ser grandes geradoras de emprego para os jovens. A primeira é a economia digital. Então essa parte digital, todos os jovens se formando muito, porque isso vai ser um grande empregador e também um centro importante de inovação. O segundo é o que eu chamo a economia do entretenimento, que é outra área importante que está crescendo muito no mundo. O terceiro é a economia ambiental. Toda essa área, esse potencial que nós estamos falando do meio ambiente, vai gerar muita inovação. E a quarta eu chamo que é a economia do cuidado. Com uma população envelhecendo, vai ter um enorme nicho de crescimento aí voltado para os mais velhos. Então o que precisa fazer? Os cursos profissionalizantes precisam treinar os jovens no ensino médio para esse mercado de trabalho, para a demanda local. Esse é o jeito de reter o jovem na escola, porque ele vai reter, ele vai aprender uma profissão e ele vai sair qualificado para começar a trabalhar. Então, primeira coisa que nós temos de fazer é reter o jovem na escola. E isso, os cursos profissionalizantes são muito importantes. E como eu disse, o Trilhas de Futuro aqui em Minas é isso. Porque é as vagas demandadas no setor privado, preparando os jovens para os cursos profissionalizantes. Mas nós temos que resolver a questão da alfabetização, que é muito séria. Porque durante a pandemia, as crianças perderam aula. A média do Brasil foi 200 dias. Eu soube que aqui em Belo Horizonte pior ainda, foi 400 dias. 473 dias, para ser mais exato. Que absurdo. A gente ia prender o prefeito que faz isso, porque é um negócio inacreditável. Isso é um crime com as crianças. Mas por quê? Então nós temos que resgatar isso. Onde é que tem programas exemplares de alfabetização? O Ceará. O Ceará fez um programa que condiciona a parte do ICMS da educação aos resultados de alfabetização nas escolas e nos municípios. E distribui os recursos, dá a parte técnica para que cada município cumpra a sua obrigação do Fundamental 1, que é alfabetizar plenamente as suas crianças. Então, o que eu disse, a gente tem que aprender mais com o Brasil que dá certo. Esse é o caminho para nós conseguirmos ter soluções práticas com resultado na ponta, melhoria de política pública para as crianças e para os jovens. Felipe, até as fechaduras das portas estão convencidas de que o Brasil precisa de muitas reformas.
a reforma político-partidária, mas no campo da vida econômica, do desenvolvimento, a reforma administrativa, que no entendimento de economistas, de empresários, é a mãe de todas elas. Depois uma reforma tributária e fiscal, e as três em sequência. E o Partido Novo sempre disse, uma das observações de quem vê o Partido Novo de fora, não, precisamos diminuir impostos, menos impostos, pagamos muitos impostos. Como fazer para continuar garantindo o mínimo de coisas necessárias até então para a população e reduzir a cobrança de impostos, reduzir o peso do imposto na vida do cidadão? Olha, Paulo, nós chegamos perto de aprovar uma reforma tributária que era muito boa, que era a famosa PEC 45 a 110. Por quê? O que é essa? Traduzir isso para o dia a dia das pessoas. É a simplificação dos impostos. É juntar 5 impostos e criar um único imposto, que era o imposto sobre valor agregado. Isso ia resolver demais uma questão tributária no Brasil. Hoje, Paulo, 70% do PIB brasileiro é judicialização de disputa tributária. Sabe o que é judicialização de disputa tributária? 5 bilhões que fica parado na justiça, que a gente poderia estar irrigando a economia com mais investimento e que não consegue fazer porque está discutindo o ICMS da luz. Se essa luz que a gente fez para exportar água, eu deduzo do ICMS, mas a luz que eu uso no escritório não pode deduzir, eu tenho que pagar imposto sobre isso. Essa maluquice tributária faz com que nós tenhamos muito dinheiro parado na justiça. Então precisamos fazer a reforma tributária, que é a simplificação do imposto. Você paga um único imposto, todos os impostos estão ali, acaba com essa intermediação de imposto, e isso é fundamental para o Brasil. Na questão fiscal, você tocou num ponto importante. Nós temos de ter no orçamento da nação cada gasto avalizado e acabar com os privilégios. O Brasil gasta 400 bilhões de reais por ano em privilégio, que é sinônimo de subsídio. Porque cada um tem um privilégio. Essa categoria quer um privilégio, a outra categoria quer privilégio. Isso é dinheiro que a gente está usando, taxando o brasileiro ao comprar a sua cervejinha, a sua carne, o leite, para fazer o quê? Para pagar privilégio para os outros. Está errado. Então nós precisamos ter no orçamento da nação essa estabilização da relação da dívida PIB. E eu vou dar um exemplo como é que isso sofre, no meio da recessão, atrapalha a vida de todos nós. O governo estourou o teto do gasto. Nós vamos pagar de juros esse ano sobre a dívida mais de 450 bilhões de reais. E sabe qual que é o orçamento do Brasil de investimento esse ano? 42, 10 vezes menos o que a gente vai pagar de juro sobre a dívida. E o que é pagar de juro? É o medo de um país mal pagador. Nós vamos estourar a conta pública, o Brasil não está sempre gastando mais do que arrecada, portanto, o mercado exige que pague mais juros. Então nós precisamos ter, sim, no orçamento da nação, essa estabilização da relação dívida-PIB. Precisamos fazer essa reforma tributária, que não foi aprovada pela divisão do setor privado, não foi público não, porque pela primeira vez, Paulo, você se lembra, 27 estados concordaram com o projeto. Mas aí o serviço começa a reclamar, não, eu estou pagando muito mais imposto do que a indústria reclama do comércio, e foi essa divisão da sociedade que atrapalhou essa votação. Então, nós precisamos reduzir imposto. O Brasil é o país, hoje, em desenvolvimento, que mais paga imposto no mundo. Nós trabalhamos 5 meses do ano para pagar imposto. E pagar imposto, no fundo, é pagar privilégio para categorias brasileiras, que nós temos de acabar com esses privilégios. O dinheiro tem que estar no bolso do brasileiro, principalmente no bolso daquele que empreende, que gera emprego e renda. Felipe, a gente ainda vivendo esse momento de pandemia, né, muito melhor agora, mas ainda assim enfrentando essa luta que a gente passou aí, tivemos momentos muito difíceis e acho que a gente não pode deixar de falar um pouquinho sobre o sistema de saúde do Brasil. Como é que você avalia esse sistema hoje? Como é que você faz uma análise aí do que foi a pandemia, a estrutura que a gente tinha disponível e quais são as propostas realmente para esse sistema de saúde brasileiro? Bom, primeiro nós descobrimos que o SUS é um patrimônio brasileiro, que o SUS funciona. Mas para o SUS funcionar, ele precisa de 2 coisas. Primeiro, voltar a ter melhor coordenação do governo federal com os estados e municípios. E o que é coordenação? Isso que funciona no federalismo. É dar mais poder para os estados e municípios focarem nos seus problemas reais. Não adianta você ter uma política pública federal que vai tratar todos os hospitais iguais. Não, dê mais poder para estados e municípios, estabeleça metas e dê. Poder é dar não só autonomia, mas dinheiro também, porque não adianta só dar poder, tem que dar dinheiro também, tem que transferir dinheiro. A segunda coisa importante na questão da saúde é focar na saúde primária. Por quê? Nós pensamos assim, o médico da família, qual a importância ali?
Se você tem o prontuário eletrônico desses pacientes, tem histórico dessas pessoas, a gente evita o que acontece hoje no Brasil, que é congestionar a saúde terciária. Porque muitas coisas você consegue alertar, falar, olha, essa criança está gordinha demais, você pode ter problema de obesidade, tem que curar, aqui começa a ter problema de diabetes. Se a gente antecipar os problemas, isso ajuda demais a desafogar a saúde terciária, que é a mais complexa, do hospital, do leito, que é a imagem que a gente sempre vê na televisão, sempre falta leito, falta... Por quê? Porque a gente não resolveu o problema na saúde primária. Então é muito importante focar nessa saúde primária, e isso é a autonomia dos municípios e dos estados. O médico está lá, é quem mora no bairro, é que conhece a pessoa, não adianta ter política de Brasília. E aí, Carol, você toca num ponto que para o novo é muito caro. Nós precisamos ter descentralização do poder, tirar poder de Brasília, tirar verba de Brasília e voltar para estados e municípios. Toda vez que tem intermediação de verba, tem corrupção e ineficiência. Cada vez que os prefeitos mineiros têm que pegar o avião e ir para Brasília, bater no gabinete de deputado para liberar a verba, isso é o desastre, porque quem está em Brasília não tem noção do que está acontecendo aqui, lá em Montes Claros. Quem sabe é o prefeito, é o vereador, é ele que precisa ter autonomia para fazer isso. Então, precisamos descentralizar o poder, mas precisa ter uma coordenação na questão da saúde nacional, com autonomia local. A gente está tendo, né, uma discussão muito grande aqui em Belo Horizonte, mas é um problema que vem acontecendo em todas as grandes cidades, que é a questão da mobilidade, né, principalmente o transporte público por ônibus, né, contratos defasados, e a gente precisa disso também para atração, né, de investimentos, como você disse, né, anteriormente. Qual proposta você tem sobre isso? Como a gente pode melhorar a mobilidade das grandes cidades? De novo, João. Imagina se isso é para resolver em Brasília. É óbvio que quem está em Brasília não tem noção do que acontece com o transporte em BH. Quem sabe o que acontece no transporte BH é o vereador, é o prefeito, é o cidadão. Daí essa questão de descentralizar poder. A gente tem que acabar com essa história de leis nacionais. Aliás, leis nacionais devem ser muito poucas, como a questão da tributária. Mas lei para regulamentar questão do preço da passagem de ônibus não faz o menor sentido sem Brasília. Ou o piso dos enfermeiros que a gente estava discutindo, tem que discutir em Brasília. Como é que você vai ter um piso nacional para uma enfermeira que tem no Piauí uma realidade, Minas é outra, São Paulo é outra? Não tem. Isso tem que ser coisas decididas localmente. Porque a gente tem que pensar como isso vai melhorar a vida do cidadão. Se eu der esse aumento aqui, aumenta a qualidade do atendimento ou diminui o número de leitos e, portanto, o número de atendimento que vai afetar a população na ponta? O Brasil vive dessas pressões do que eu chamo de grupos de interesse, que, na verdade, todo mundo quer garantir um pouquinho de privilégio para a sua categoria, para o seu setor. E isso está prejudicando a vida do brasileiro, porque quem paga essa conta lá na ponta é o brasileiro. Felipe, quando o Novo surgiu em 2018, 2016, 2017, ele surge como Novo, né? Ele se apresenta como um partido diferente de todos os outros. Na hora que você olhava o espectro de partido, você falava, bom, aqui tem um partido que pensa diferente. Se me atrai ou não, eu vou ter que prestar atenção nesse partido. Só que depois desse tempo, hoje nós temos um governador de estado, temos presença na Câmara dos Deputados, temos presença em assembleias legislativas, em câmaras de vereadores. O que é que o Novo continua novo para atrair o olhar daquele que quer entender política de um jeito diferente no país? Olha, o Novo continua novo nos seus valores e princípios. É o partido que quer tirar o Estado das costas dos brasileiros que produzem, que geram emprego, que empreendem. Então esse é um ponto importante. O Novo pensa no cidadão e não na corporação, no grupinho de privilégio que está lá para tentar tirar dinheiro do Estado para manter o seu privilégio. Então, nós temos o olho no indivíduo, nós prezamos essa liberdade do indivíduo, nós prezamos o Estado de Direito. As pessoas precisam acreditar nas regras, nas instituições, não tem que parar de ter atalho, tem que parar de ter um facilitador, o despachante. Eu sempre falo que as pessoas fora do Brasil ficam horrorizadas quando a gente tem que explicar o que é despachante. Não, o despachante é um cara que dá um jeitinho. Não tem que dar jeitinho, não. A lei tem que funcionar para todos. A lei tem que ser igual para todos. Tem que acabar com esses privilégios. O Brasil ainda é um país que tem redutos de privilégio. Então, nisso o Partido Novo é e continua novo. O que o Partido Novo fez foi amadurecer. Eu vou dar o exemplo do governador Zema. O governador Zema aprendeu que para aprovar as grandes reformas do Estado mineiro, precisa ter maioria na Assembleia Legislativa, porque senão ele luta contra, de novo, os privilégios, os defensores do privilégio na Assembleia Legislativa, que atrapalham o Estado. Olha a renegociação da dívida do Estado. É inacreditável a Assembleia Legislativa estar postergando uma matéria de interesse de todos os mineiros.
É inacreditável que ele dá um aumento muito acima e descabido em relação ao que é sensato. Então, o que o Novo aprendeu? Precisamos não só conquistar o poder ou ganhar o governo do Estado, mas ter uma maioria sólida na Assembleia Legislativa, porque isso vai ajudar a vida não só do mineiro, mas ajudar o governo a fazer as reformas que não conseguiu avançar por não ter uma bancada expressiva aqui. Nós só tínhamos, na verdade, 2 deputados. Então, isso é importante. E o Novo aprendeu que agora tem que fazer coligação. Mas não é, o Novo se rendeu à velha política? Não. O Novo vai fazer política baseada nas matérias que a gente quer aprovar. A gente quer aprovar essas reformas, quer melhorar o ambiente de negócio. Em cima disso, é lícito. Isso é fazer política. Não pode negar a política. Fazer a boa política é a política em torno de propostas de programa. É assim que se faz as alianças. Aliás, o governo Temer fez isso, né, Paulo? Juntou ali, aprovou teto do gasto, conseguiu aprovar a reforma trabalhista e conseguiu aprovar a reforma do ensino médio. Isso é fazer política, isso melhora a educação brasileira, isso criou disciplina fiscal, né? Isso melhorou a condição de trabalho. Nós tínhamos 4 milhões de processos trabalhistas, caiu para 1 milhão. Pô. Isso melhorou a vida de todo mundo, emprega mais. Felipe Dávila, pré-candidato à presidência pelo Partido Novo, aqui no Central 98, conversando com a gente sobre os principais desafios e as principais propostas aí para o futuro do Brasil. A gente tendo esse bate-papo aqui importantíssimo. Felipe, obrigada demais pela participação, pela presença. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado, Carol. Obrigado, João. E obrigado, Paulo. Você. Eu queria falar de 2 coisas. Primeiro, como a gente está falando com o Partido Novo, lembrar da entrevista de ontem do governador Romeu Zema, e lembrar ao secretário Igor Eto que o governador Romeu Zema atribuiu a ele a responsabilidade de nos antecipar os nomes da chapa majoritária. Então, secretário Igor Eto, estou esperando que você me antecipe o nome do vice, o nome do senador, o mais rapidamente possível. Segundo, falar do livro do Felipe, que nos agraciou aí com o livro do Felipe, que é uma leitura feita em 2017 e que continua cada vez mais atual. Então, para entender um pouco mais como pensa, são 10 mandamentos. Luiz Felipe Dávila trazendo para a gente aqui esse livro, que é uma leitura que eu vou me dedicar a ela com muito carinho, muita atenção, e aconselho a entender. Quem quer entender as propostas do Partido Novo, porque eu vejo muita gente na rua, mas tem que ser Lula, tem que ser Bolsonaro, só que não se mexe para entender o que está do lado. Então está na hora de se mexer, entender, conversar, discutir, dinamizar a vida política desse país, pelo amor de Deus, porque não dá mais para a gente ficar aguentando uma vida política sem dinamismo, como é que a gente está vivendo. Tá aí, então.
Então, a gente Muito recebendo obrigado, o Felipe Dávila aqui, pré-candidato à presidência pelo Novo. Essa entrevista vai ficar disponível no nosso portal para você, 98live.com.br. É realmente muito importante que você tenha conhecimento, que você pesquise as propostas, realmente para a gente fazer o papel de cidadão, o papel de eleitor. A gente também que espera receber outros pré-candidatos aqui na Rede 98, né, Paulo? Aberto aos pré-candidatos ao governo do Estado. Até agora nós sabemos que, de antemão, nós temos como pré-candidatos ao governo do Estado Alexandre Calil e Romeu Zema. Zema esteve aqui ontem, deve voltar depois em campanha como pré-candidato. Alexandre Calil, a proposta continua em pé. Como prefeito, ele não quis comparecer, quem sabe como pré-candidato ele nos dê esse prazer. E no plano federal, todos os pré-candidatos que se apresentaram. Ao governo do Estado temos Carlos Viana também, vamos fazer justiça. Carlos Viana que virá pelo PL ao governo do Estado e que também está convidado para que participe. No plano federal, todos os pré-candidatos, então os partidos, as executivas estaduais, fiquem sabendo, a 98 tem interesse em conversar com todos, porque o nosso interesse não é consolidar ideias, é dar caminhos para que você legitimamente consolide a sua ideia. Aí sim, nós vamos estar fazendo o papel do veículo de comunicação. Central 98 vai para o intervalo, daqui a pouquinho de volta. A gente continua trazendo detalhes para você da reunião para decidir sobre a questão do transporte público, transporte coletivo aqui em Belo Horizonte, um tema de muito interesse dos nossos ouvintes. Débora Lima, que está acompanhando tudo, traz os detalhes na volta do intervalo. Fica aí que a gente vai e volta rapidinho. Começa agora, Bate-Bola SESI. A robótica vai mudar a nossa vida no futuro. Drones, carros autônomos, ajudantes, robôs médicos e muito mais. O futuro não tem limites. Mas para a gente aproveitar isso tudo amanhã, tem gente escrevendo essa história hoje, como a garotada da Atombot, a grande equipe vencedora do torneio regional de robótica do SESI. E a gente foi até São João del Rei para bater uma bola com esses jovens e descobrir como a robótica e o SESI têm mudado a vida deles. Eu pude conhecer outro país, foi minha primeira vez saindo do país, eu pude conhecer outras culturas, eu fiz amizade com algumas outras equipes, a gente teve uma troca cultural muito grande, muito contato com o inglês. A gente pôde conversar com gente do Paraguai e até do Japão, foi muito bom ter essa troca cultural muito grande no torneio e na própria cidade, na hora dos passeios. Eu era uma pessoa muito tímida, eu tinha inclusive medo de falar algumas coisas. Mas quando eu entrei, eu percebi que eu não precisava ter medo. Então eu aprendi a não ser tímida. Você aprende a falar melhor, tem uma parte muito mais profissional com robô nas áreas das exatas, então dá para aprender bastante na área profissional e ajuda muito, não só nas áreas das exatas, mas em português, literatura. E as escolas SESI também fazem a diferença no aprendizado e na vivência desses alunos com a robótica. Olha o que o Ebert falou. Ter minha formação desde o início no SESI é algo muito legal, sabe? Conseguir ver a escola também crescendo e eu crescendo junto, aprendendo. Vai ser algo muito bom para o meu futuro ter participado da robótica e do SESI. Sabe outra coisa show de bola na robótica? São as mulheres, marcando cada vez mais presença nas competições. A mulher está entrando muito agora na robótica e eles estão valorizando muito isso. Eu e a Estela, outra membro da equipe, a gente ganhou o bottom do Wood Flowers em nome da Atombot. E o Wood Flowers, ele é o responsável por todos os valores, não só da FLL, mas de toda a First. Bacana demais a história da Júlia. E agora a turma da Atombot se prepara para o Festival SESI de Robótica e que vale vaga para uma competição internacional. E com certeza vai ser um sucesso. Esse foi o Bate-Bola SESI. Se tem escola SESI, tem futuro.
Central 98. Estamos de volta com Central 98. Central, que é sempre um oferecimento da Claro. Compra aí pelo WhatsApp, Claro, do Diamond Mall, 984834426. E receba em sua casa, Claro, você merece o novo. Intermédio Unifenas BH, inscreva-se para o vestibular 2022, primeiro semestre. Acesse medicina.unifenas.br. E Marelli, o